Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso Café com Gestão. Hoje a gente vai falar sobre Comitê Gestor. Estou aqui hoje com o presidente e vice-presidente do Comitê Gestor, André Carneiro e Guilherme Marques. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso bate-papo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, falar um pouco, esclarecer também para quem está em casa, para quem não conhece muito, né, o que é o Comitê Gestor, como é que funciona, quais são as maiores atribuições. Então, sejam todos muito bem-vindos, André. Boa noite a todos, né, Karine, toda a nação regatiana que está nos assistindo nesse Café com Gestão. Saudar Guilherme Marques, está aqui do meu lado, né, e é uma honra muito grande fazer parte, né, desse programa que está se consolidando, que o CRB, mais um programa que o CRB, né, consolida, para levar informações para a nação regatiana, né, para os torcedores, né, e esclarecer as coisas internas do CRB, né, os avanços do CRB. Pois é. Guilherme, também seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho pra gente, né, já adiantando como que é que funciona, né? O que é o Comitê Gestor, né, para quem não conhece. Eu acredito primeiro saudar e é um motivo, acho que, de orgulho e emoção. A gente que vem da arquibancada, né, André? Tá podendo ter a honra e o privilégio de estar aqui hoje, podendo contribuir realmente no dia a dia do clube. Esse Café com Gestão já faz parte também do nosso planejamento estratégico, do nosso comitê gestor, que é justamente isso. A gente deixar de ser reativo, deixar de apagar incêndio e planejar. Planejar, pensar no clube como empresa, pensar no clube sempre à frente e buscar sempre o melhor, que afinal nada vem por acaso, né? Justamente. Eu queria que vocês comentassem pra gente que o Guilherme falou uma palavra, né? Que é o planejamento estratégico, que foi tão citado, tão comentado, né? Todo mundo sempre querendo saber como é que funciona, o que é o planejamento estratégico. Então eu queria que você falasse agora, André, pra gente qual que é a relevância, né? Qual que é a importância, de fato, da gente promover o planejamento estratégico, colocá-lo em prática e, de fato, existir o planejamento estratégico, né? Por quê? Qual a importância disso pro clube? Claro, Karine, a importância não só para o CRB, mas o planejamento estratégico é uma das principais ferramentas de gestão de qualquer empresa, de qualquer organização, né? Eu acho que toda organização que não define suas diretrizes, que não define sua missão, para onde ela quer ir, quais são seus princípios, quais são seus valores, que não define seus objetivos estratégicos, né, que não define metas, indicadores nas suas diversas áreas, ela vai ser uma organização que vai caminhar talvez para o lado que não seja o lado correto, o lado que ela vá se desenvolver. E esse é o papel principal do planejamento estratégico, e não é diferente no CRB. O CRB ele tem 3 esferas de gestão, né? É importante a gente contextualizar isso para falar do planejamento estratégico. Então, ele tem a área deliberativa, que é o Conselho Deliberativo, que é presidido pelo Kennedy Calheiros. Tem o Conselho Diretor, né? Que é o executivo do clube, que é presidido pelo Mário Marroquim, e tem como vice o Eduardo Marinho. E tem o Comitê Gestor, né? Que é a nossa pasta. Né? O Comitê Gestor ele é uma área que dá suporte ao clube nos processos de gestão. E dentro desses processos de gestão, entre outros, como marketing, comunicação, né, patrimônio, existe uma série aí de diversos setores que estão ligados diretamente ao Comitê Gestor, né, para deixar mais o conselho diretor, o presidente executivo, mais focado no futebol, né, que é a atividade finalística, aí, digamos, do clube. Então, o Comitê Gestor ele surge, né, ele surgiu desde da reforma estatutária, não essa, mas a de 2014, ele surge como órgão de apoio à gestão. E dentre as atribuições do Comitê Gestor está o planejamento estratégico do CRB. Eu conversando com o Miltinho, né, que foi o conselheiro que facilitou esse planejamento, ele disse que o CRB já teve um planejamento, se eu não me engano, em 2003, na época com um outro consultor, mas as coisas não caminharam, né, da forma com que foi planejado, até porque é difícil, né? Não é difícil formatar um planejamento, não é difícil construir um planejamento, é difícil implantar uma cultura de gestão pelo planejamento, né? E aí a gente retomou, já era um desejo nosso, então quando a gente assumiu o clube, essa gestão assumiu o clube em 2021, né? Os 4 primeiros anos foram mais para organizar algumas coisas, colocar algumas pessoas nos lugares certos. E a partir de 2025, a gente disse, não, agora a gente precisa fazer o planejamento.
E foi Enaldo Marques, né, então presidente do Comitê Gestor, que puxou essa missão. Eu me lembro que ele me chamou e disse, olha, nós vamos fazer o planejamento estratégico do CRB. E eu disse, perfeitamente, porque eu como administrador, Guilherme também é administrador, Enaldo também era administrador, a gente estuda isso, né? Estudou isso na sala de aula, eu como professor eu ensino a importância do planejamento estratégico, então não poderia ser diferente, né, dentro do CRB. Então, o planejamento estratégico é isso, é uma ferramenta, é uma bússola, né, simplificando, é uma bússola que toda organização precisa consultar, onde estão ali as diretrizes, né, para onde ela quer ir, quais os indicadores, né, que vão medir aqueles avanços. Bom, agora eu queria que vocês explicassem pra gente, principalmente para quem está assistindo, né, que eu acredito que seja curiosidade de muita gente, quando se fala em planejamento estratégico, como é que se dá a construção? Quem é que participa da construção do planejamento estratégico? Eu acho que desde da base do comitê gestor, a gente faz basicamente é compartilhar e não ter decisões individuais. É buscar as melhores pessoas nas melhores áreas para tomar as decisões. Voltando para o planejamento estratégico, como o André muito bem falou, é como empresa. E numa empresa, o dono não vai ser o melhor em tudo. O dono tem que estar rodeado das melhores pessoas. E assim a gente foi buscando. Não necessariamente os diretores foram só apenas os diretores. Mas a gente buscou, vamos lá, na parte de marketing, vamos chamar o próprio... Voltando, no planejamento estratégico, quem é bom de fazer isso? Quem é que sabe fazer isso? Quem conduz isso muito bem? A gente foi buscar o Miltinho. Isso aí a gente tem um CRB forte de pessoas apaixonadas. E aí a gente vai buscando, seja o Miltinho para começar o planejamento estratégico, seja o André para contribuir e muito na parte do marketing, seja... Vamos lá, a turma do audiovisual que está com a gente, na experiência com o torcedor. O Tony, né, na O comunicação. Tony na comunicação. Então, profissionais da área fizeram parte dessa construção, então. Exatamente. Seja magistrados, torcedores também, para como é que a gente pode se blindar juridicamente e como é que a gente pode usar a lei ao nosso favor. Entendeu? Então, o planejamento estratégico é justamente isso, a gente se cercar de boas pessoas em boas áreas, para ir buscando galgar cada vez mais passos maiores. E fazendo uma analogia como empresa, como o André muito bem falou, empresa a gente tem que ter uma direção. E não dá para se planejar e viver por acaso. A gente tem que planejar e sustentar um resultado, porque o acaso não sustenta o resultado. Entendeu? Então a gente busca sempre estar planejando. E o principal, que eu acredito ser até o principal desafio, é você monitorar e, mais importante ainda, executar. Boa. Porque o André falou, e desculpa, aqui o André até disse, a gente fez em 2023, mas não teve a continuidade. Então, o nosso principal desafio não é deixar bonitinho no papel, é executar todos os dias. Era exatamente isso, esse ponto que eu queria chegar. E como é que se faz hoje? Como é que vocês estão hoje gerindo esse acompanhamento? O que é que está sendo feito? Como é que está o acompanhamento das ações? A gente traçou um caminho e como é que está sendo o acompanhamento para saber se essas ações estão acontecendo? Antes de falar do acompanhamento, eu acho que é importante, até para complementar a sua pergunta anterior, a gente falar de como ele foi construído nesse planejamento. Né? Esse planejamento ele foi construído em vários workshops. Né? Então, não foi uma construção do presidente, não foi uma construção minha, do Guilherme, e nem da diretoria do clube somente. Foi uma construção coletiva, com participação de vários setores do CRB. Quando eu falo setores, não só a diretoria, mas comissão técnica, funcionários do clube, sócios, torcedores e conselheiros. Então, a gente colocou no primeiro workshop mais de 40 pessoas no auditório, discutimos vários pontos, fizemos uma análise de cenário, análise interna do CRB, pontos fortes, pontos fracos, fizemos uma análise externa também do CRB, do cenário externo, oportunidades e ameaças, né? Fizemos uma avaliação de cenário e no segundo dia a gente foi construindo também coletivamente, com a participação de vários setores, de várias pessoas, de várias cabeças, divergindo em prol do CRB,
né? Então a gente foi construindo e construiu o que a gente chama do planejamento estratégico, que está no site do CRB, inclusive o torcedor que está assistindo, ele pode ir lá no site crboficial.com.br, vai lá no link transparência, clica no ano de 2025 e baixa o documento, que é o documento de planejamento que está lá, disponível para o torcedor que quiser, tiver curiosidade, quiser conhecer, né, que se estuda gestão, se quiser estudar um pouquinho, ver lá um exemplo prático, né, de planejamento. E lá a gente criou esse documento e cada vice-presidência, cada, né, gestor de uma pasta específica, ele recebeu o que o Miltinho chamou de caderno de compromisso, né? E aí eu vou entrar na segunda pergunta, que é a parte da execução, né? Isso, desse Então, acompanhamento. esses cadernos de compromisso, né, cada vice-presidente ou cada diretor, ele recebeu um material que é especificamente seu. Ele tem lá todo o planejamento, tem todos os objetivos do planejamento, mas os objetivos específicos daquela área estão lá grifados. Então, ali ele tem quais são, o que é que depende dele, com definição de responsável, com definição de prazo, com definição de indicador que vai ser medido aquele planejamento. Então, esse é o primeiro ponto, né? Como o Guilherme bem falou, não adianta planejar se não executar. Tem dois autores da área de planejamento, Kaplan e Norton, que eles têm uma teoria chamada Balanced Scorecard, né? O BSC, desculpa, sou professor, eu gosto de citar algumas coisas, para a gente ver que isso não está descolado, né? Com o conhecimento, né, teórico e a prática, né? Que o CRB sustenta também as suas ações numa base conceitual, né? E esses dois teóricos, eles sempre disseram, né, que o maior problema das empresas no mundo todo, né, não é planejar, né, é executar. É tornar o planejamento ação. Tanto é que o livro deles se chama Estratégia em Ação. E essa é uma preocupação nossa também, né, para não acontecer o que aconteceu no passado e o planejamento ficar muito bem feito, muito bonito, né, mas ele não ser colocado em prática. Por coincidência, hoje nós tivemos uma reunião de acompanhamento do planejamento estratégico, né, onde a gente estava pontuando com algumas áreas. Já foi essa semana, hoje é terça, né? Na sexta-feira a gente fez uma reunião, essa semana a gente fez essa, provavelmente essa semana a gente tem outra reunião, e depois a gente vai marcar uma reunião mais geral com todos os vice-presidentes, onde a gente vai apresentar o panorama de andamento do planejamento. Muitas ações já mapeadas como realizadas, né, com resultados já sendo visíveis. A gente pode falar durante a entrevista sobre... eu vi que tem até uma pergunta sobre isso. E algumas ações iniciadas, né? Então, lembrando que o planejamento ele vai até 2028, então ele não precisa executar tudo em 2026, né? Então tem ações que vão para 2027, tem ações que vão para 2028, né? E é assim que a gente tenta colocar de fato o que foi planejado, né, como o Guilherme bem falou, né, em execução, porque se a gente não colocar em prática, não adiantou nada. Eu acho legal a gente estar batendo esse papo aqui, porque logo quando foi anunciado, né, o planejamento estratégico, muita gente levou para que o planejamento era o planejamento de futebol, né? Muita gente falando, não, mas é do futebol. Não, não é só futebol, não se falava só do resultado de campo, fala-se sobre a estrutura empresarial, como vocês falaram, né? Então, a gente está batendo esse papo aqui para esclarecer para você também o que é o planejamento estratégico, né? Todas as áreas que foram envolvidas no planejamento. Perfeito, né? O Guilherme pode complementar depois também, né? Mas assim, o CRB, né, ou qualquer organização, o planejamento estratégico ele é um planejamento corporativo, né? O que é um planejamento corporativo? É um planejamento da organização como um todo. O CRB, ele tem como carro-chefe futebol, mas ele não vive só de futebol. Não é? Assim como um hospital tem como carro-chefe a assistência à saúde, mas ele não vive só de assistência à saúde, né? E eu acho que muitas vezes o futebol mascara muito o que vem sendo feito. Às vezes a gente tem alguns clubes que conseguem a bola entrar e ter um resultado esportivo, mas que estruturalmente não está com alicerce formado. Às vezes pode vir uma Série A e acontecer o que aconteceu aqui um caso recente, né? Sim. Então, que a gente bate muito na tecla, o futebol mascara. O futebol mascara muito e a gente sabe, a gente pode ser hipócrita de falar que não conta. Conta e muito. Mas o que a gente vem fazendo, principalmente no planejamento, é sair do improviso. Essa parte de sair do improviso, aí é aquela frasezinha que a turma fala muito, a bola não entra por acaso. E justamente,
É planejando, deixando de improvisar, que a bola vai entrar. Entendeu? Guilherme, aproveitando aqui, o CRB ele é reconhecido pela sua organização de estrutura, né? Já vem se consolidando sobre isso, sobre a estrutura do clube, que ela está se tornando muito conhecida por isso, por esse planejamento, por essa demonstração de que a estrutura está sendo firmada. Eu queria que você falasse para a gente qual que é a maior contribuição do comitê gestor nessa visão que as pessoas têm hoje de base, né? Não falando de base de futebol nesse momento, mas de base estrutural mesmo. Hoje eu acho que o comitê gestor, como um clube como um todo, a gente sabe muito bem onde quer chegar. E esse saber muito bem onde quer chegar passa por isso. É dar conforto aos nossos atletas, é buscar diminuir o tempo de recuperação. Como é que diminui o tempo de recuperação? Estrutura. O que é que a gente precisa de estrutura? Vamos trazer uma máquina que é inédita no mercado, que está sendo praticada. A roda já foi inventada. Entendeu? Então, o que é que os grandes clubes estão fazendo? Tem máquina assim, assim, assado. O departamento médico vive cobrando. Se a gente pudesse, a gente dava tudo que eles solicitam. Mas a gente vai, como o André diz, não pode fazer tudo de uma vez. A gente tem que ir, vamos lá, qual é o 01? Pronto, 01 é esse aqui. A gente vai e efetua, ou se planeja e efetua. Qual é o 02? Academia, vamos lá, chute. Tem 10 esteiras, a gente precisa de 15. Vamos lá e vamos efetuar mais 5 esteiras. A gente precisa, não me recordo o nome daquela máquina que a gente comprou, que eles fazem o teste de força. Quinel. O Quinel. Quando é que um clube em Alagoas imaginava ter um Quinel? Entendeu? Então, isso é da base e confirma o que a gente vive falando, a tal da convicção, que é tão polêmica, né? Que ficam dizendo a convicção. Mas a gente realmente sabe onde quer chegar. Além de quando a gente fala de maquinário também para dar suporte físico, né? A gente também fala de prospecção em relação a processo também, né? Também faz parte, eu posso dizer que os processos também vão fazer parte aí do comitê gestor? Com certeza, a gente deixa de reagir ao cenário total e passa, e passa a realmente construir o futuro, construir justamente onde a gente almeja chegar. Inclusive, dentro do planejamento estratégico, tem uma das ações que está ligada, se eu não me engano, a diretriz de ser referência em gestão esportiva. Tem uma das ações que é mapear processos, né? Então, o mapeamento de processos é uma atividade importantíssima dentro de qualquer empresa. Dentro do CRB, a gente vai buscar fazer isso. É uma das ações que ainda estão a iniciar, né? Mas está lá. Hoje, inclusive, eu falei sobre essa ação, sobre a necessidade da gente talvez contratar um agente externo, uma consultoria especializada para fazer um mapeamento do processo, desenho de cargos e carreiras dentro do clube, né? Então a gente pensa o clube como empresa de fato, né? São atividades que as empresas fazem. Tem muitas empresas que não têm ainda isso, né? Então a gente tá buscando isso também. O comitê gestor também ajuda muito na busca por parcerias, né? Muitas vezes o clube não tem a condição, por exemplo, às vezes, de contratar uma tecnologia, um recurso. E a gente, através do comitê gestor, através das áreas de marketing, comunicação, você participa muito desse processo também, a gente vai buscar parcerias. Às vezes, tem que ter um hotel para concentrar, mas é caro, tá, vamos buscar um parceiro. Então, a gente vai, negocia, faz uma parceria, uma permuta, né? Então, o comitê gestor, ele dá esse suporte, né? É legal porque, como eu falei no início, né, deixa o presidente executivo mas com a cabeça mais focada no futebol, né? E ele conta com o comitê gestor, comigo, com o Guilherme, para dar esse suporte, né? Para dar esse suporte. Então, o CRB ele termina sendo um clube mais descentralizado, e isso é bom, todos ganham, né? Porque a gente divide, né, as atividades, divide as responsabilidades. Exatamente, também. Que são muitas dentro de um clube de futebol, né? Existem muitas responsabilidades, não pode ficar nas costas de uma pessoa só. Né? Então, isso é um ponto importante do comitê gestor. Eu queria que vocês comentassem também, né? Porque recentemente nós tivemos eleição de chapas, né, no Casarão. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que foi que aconteceu lá, né? A gente vê a democracia acontecendo, sócios estiveram lá no Casarão, participando ativamente. Nós estamos aqui diante do primeiro diretor eleito, direto, né, da arquibancada. Então, eu queria que vocês comentassem, né, sobre o que aconteceu e hoje já... todos eles, já os eleitos, já participando ativamente.
Eu acho que quando a gente trata o torcedor não como um público que vai ao estádio, e sim como parte de toda a máquina, toda a engrenagem. O André acabou de falar a questão de busca de parceiros. Quando a gente fala de buscar parceiros, ninguém vai fazer nada sem ter algo em troca. Ninguém vai fazer nada, o CRB bateu na porta, a gente vai chegar junto. Tem que ter um retorno. Sim. Então a gente tem que deixar a marca do CRB valiosa e agregar aos nossos parceiros. Então o torcedor faz parte de toda a gestão e de toda a experiência. Porque os parceiros, os investidores não vão estar juntos se a gente tiver 5, 10, 15 pessoas. Eles vão estar junto com toda a massa regatiana. Isso aí a gente tem muita sorte que cada vez mais os nossos públicos estão aumentando. E voltando à sua pergunta, quando a gente dá... quando nós damos o espaço para um torcedor vir a ser diretor, vir a ser conselheiro, eu acredito que já parte por essa linha. A gente tornar isso possível. A gente pegar uma pessoa de arquibancada, que torcedor como todos nós, e dar a ele uma esperança, uma expectativa e uma oportunidade de poder contribuir. Entendeu? Falando por mim, eu sou torcedor. Eu tive toda a bagagem de ver o meu pai podendo atuar, de ter aquela pulguinha sempre atrás da orelha de poder contribuir. Então, cresci fazendo isso. Então, mesmo com minha posição privilegiada em todo esse contexto, hoje eu estou com a oportunidade de fazer, justamente poder contribuir. E a gente convida todos os torcedores que queiram contribuir para fazer parte. E o primeiro começa como? Se associando. Então, se você quer contribuir com o seu clube de coração, já busque fazer o seu sócio, que daqui para frente isso vai ser rotina, isso não vai mudar, já está em estatuto, não é isso, André? Isso. Então, da mesma forma que o André, que foi o primeiro, já está na posição que está, o próximo pode ser você. E começa como? Se associando. Assim. Já faz o... Não é isso, menino. Produção já corta aí pra... Né? Bota o link aí do Seja Sócio. Seja QR sócio, Code. o link seja sócio. Seja sócio, campeão. Mas não ficou... É isso mesmo. É isso aí mesmo, mas você falou exatamente isso. O primeiro passo É se associar. é ser sócio, né, para poder estar cada vez mais perto. Mas eu queria que você falasse, André, agora desse lado. Eu sou muito entusiasta, né? Eu acho que a minha caminhada dentro do CRB fala muito sobre isso, né? Eu sempre fui entusiasta da participação do torcedor dentro do clube, e é interessante que antes de 2017, eu nunca imaginei de participar do clube, né? De participar da vida política, da gestão do clube, né? Eu sempre fui torcedor e eu estava ali na arquibancada, assistindo, acompanhando o CRB desde a década de 80, né? Eu acompanho o CRB dentro do estádio. Mas aí tive uma oportunidade, já era sócio, né? Mas é interessante a gente fazer alguns registros aqui e lembrar, né? Até para ser justo com algumas pessoas, né? Por exemplo, tudo isso só foi possível, né? Só está sendo possível a participação dos torcedores hoje dentro do clube, né? A partir do sócio-torcedor, na mudança estatutária lá do estatuto lá em 2014. E essa mudança contou com um movimento que foi muito conhecido, de uma ONG chamada CRB Acima de Tudo, né? O pessoal fez um movimento de democratizar o CRB e contou com a participação de algumas pessoas dentro do CRB que ajudaram muito, como o próprio Reinaldo Marques, como o Fernando Paiva, né? Que lutaram para essa reforma estatutária e ela acontecer. Né? E até essa reforma de 2014, o sócio-torcedor não tinha a oportunidade de participar. Né? Então, quando a gente se elegeu lá a primeira vez para o Conselho em 2019, já o movimento Argonautas da Esperança, né? O G15 ficou conhecido, muita gente fala, tem gente que critica, normal, né? Mas é o processo democrático. Então, Sim. A gente só conseguiu entrar no Conselho... deliberativa, claro, porque existiam 15 pessoas que tinham pelo menos 24 meses ininterruptos ali, né, e conseguiu montar uma chapa, mas porque aquele estatuto foi modificado, porque algumas pessoas brigaram por isso em algum momento. Né? Para dar oportunidade para o torcedor. Para dar oportunidade. E aí, quando eu vi agora na última eleição, duas chapas, a primeira vez que acontece uma eleição
né? E para o sócio, né, dentro da modalidade do sócio-torcedor, para mim foi um motivo de grande felicidade, né, de ver as pessoas, os sócios, torcedores, querendo contribuir com a vida política do clube, né? Eu fiquei entusiasmadíssimo, né? O sistema, o estatuto do CRB é tão bacana que não tem uma chapa vencedora e uma derrotada. Né? Democracia, né? Os 15 contém integrantes das duas chapas, É. de maneira proporcional à votação. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Né? Você não tem uma chapa vencedora e uma derrotada, você tem, todos são vencedores proporcionalmente. Né? E hoje, esses torcedores que estavam ali, né, que também nunca tinham pensado em serem conselheiros, são conselheiros, estão lá dentro do CRB participando de algumas decisões no ambiente deliberativo do clube e no futuro poderão ser dirigentes. Né? Como eu entrei pelo sócio-torcedor e hoje fui um dirigente eleito dentro do clube. Né? Então, isso eu não seria o primeiro, né? Eu não seria o primeiro, eu não seria o último. Outras pessoas, mas para isso, como o Guilherme muito bem falou, se associe, né? Se associe, vem tornar o programa Sócio Galo Fiel, né, maior sempre, né? Que já é o maior programa de sócio torcedor, com 14.554 sócios torcedores, né, felizes, com um time maravilhoso, com um clube maravilhoso, que é o CRB. Então é um motivo de muita alegria a gente poder falar isso aqui, falar da participação do torcedor e do sócio torcedor do CRB. Adorei essa dupla aqui hoje. Tá indo forte. Gente, a missão do Café com Gestão é principalmente a gente desmistificar, tá? Tirar as dúvidas, falar de forma fiel as respostas, os posicionamentos do clube. Por isso, a gente tem a participação da nossa imprensa, que eles mandam algumas perguntas para cá, tá? Essa é a nossa segunda edição. Vocês devem se recordar do primeiro. A imprensa participou ativamente, né? Nossa imprensa mandando perguntas. Todos participando, mandando essas perguntas, que muitas vezes é uma pergunta sua também, uma dúvida sua. Então, por esse motivo, a imprensa sempre vai participar aqui com a gente, envia essas perguntas e a gente responde aqui na hora. Então, vamos começar com elas? Posso ir? Posso, então vamos lá. A gente vai começar aqui com Matheus Guimarães, da Gazeta. André, quais são os desafios do CRB para atrair e adquirir patrocinadores de novos mercados, sendo um clube fora do eixo sul-sudeste e estando em um estado pequeno como Alagoas? Opa, Matheus, bela pergunta aí, porque é uma pergunta que traz um desafio muito grande, imenso, né? Como você bem falou, o CRB é um time que, né, do estado pobre como Alagoas, não sou eu que digo, né, os indicadores econômicos estão aí, PIB per capita, IDH, mas, por outro lado, a gente tem um clube que vem num crescimento constante, não só um crescimento desportivo, mas um crescimento em termos de organização. E isso só é possível graças aos nossos parceiros, patrocinadores, né, que desde 2021 para cá a gente vem conseguindo aumentar essa quantidade de parceiros, pessoas que acreditam no CRB. Não é fácil, né? Mas a gente busca, a nossa estratégia principal é buscar profissionalizar essa captação de recursos. Como o Guilherme bem falou aqui, ninguém chega, eu vou ajudar o CRB porque eu gosto do CRB, porque eu sou torcedor do CRB. Mesmo os torcedores que são empresários, eles são empresários, aquilo é o ganha-pão dele, né? Então ele precisa ter uma contrapartida. Então, nosso trabalho principal é mostrar a importância e quais são as contrapartidas ali que ele vai ter em colocar aquela marca na camisa do CRB, em colocar aquela marca nas redes sociais do CRB, no backdrop do CRB. Então, isso a gente consegue mostrar. Obviamente, existem alguns processos específicos, né? Algumas estratégias específicas. A gente sempre está... A Karine sabe muito bem disso também. A gente sempre está prospectando ali, inicialmente, aquelas marcas que já patrocinam o clube na Série B. Então, a gente entra em contato com aquela turma todinha ali. Né? Eu perco a conta ali, quantas empresas a gente faz o contato no ano. Então, a gente geralmente tem ali 10, 15, 20 nãos para receber um sim. Então, é um trabalho, de fato, de captação, nada cai do céu. Existe um processo, existem pessoas, existe um time que busca fazer essa catalogação aí, essa captação e essa prospecção.
Obviamente, existem as marcas que já patrocinam os clubes, né, no Brasil, né, como as Betis, né, como algumas outras marcas que já têm isso na sua estratégia de negócio, mas existem aquelas marcas que não têm ou não veem, não enxergam ainda o futebol como uma plataforma de negócio. Aí cabe a gente, né, enquanto clube, mostrar através de dados, né, e convencer essas empresas de que o futebol, de que o CRB especificamente, é uma boa plataforma de negócio, né? Então a gente tem conseguido parcerias com marcas locais, por exemplo, que nunca patrocinaram o futebol. Eu acho que esse é um dos pontos importantes, né? Valoriza a marca do nosso estado, valoriza o empresário local e valoriza, né, o CRB também, de ter uma marca de uma empresa que é genuinamente alagoana, que é de Alagoas, que é de Maceió. Então essa é uma estratégia que a gente vem buscando, né, buscando consolidar. Então, interessante que esse ano a gente vai trazer algumas novidades também. Em primeira mão, eu digo aqui que a gente está contratando uma empresa para fazer pesquisa, para mensurar o peso da marca na camisa, no uniforme do CRB. Então, a gente vai quantificar isso, visibilidade disso, quanto seria se a empresa fosse pagar, né, TV, Né? publicidade de TV, de internet, de site, né? Se ela tivesse que remunerar aquela exposição, a gente vai poder mensurar isso. Então, esse ano a gente vai trazer essas informações. Isso é fruto de uma profissionalização, né? Não deixa de ser um desafio e uma estratégia, né, para atrair novos patrocinadores. Nossos patrocinadores. Muito bom. Algum comentário para esta? Eu acho que a gente tem nisso aí uma vantagem e um desafio. A vantagem da gente estar sendo exclusivo, né? A gente levar para o cenário nacional não só o nosso time, mas o nosso estado. E trazer também esses patrocinadores. E o desafio é transformar isso, como o André falou, da pesquisa, em receita estruturada. Para mencionar e mostrar por que tá junto de nós, para que fazer essa parceria. Só para complementar também, né? Você quer comer um café com gestão, a gente está batendo Sim, a gente está batendo aqui. papo aqui. É interessante que no planejamento estratégico tem uma das ações que é exatamente aumentar a captação de recursos com patrocínio privado, né? Então, essa pergunta do Matheus é uma preocupação nossa, é uma preocupação e é um item que está lá no planejamento estratégico sendo acompanhado e mensurado. A gente tem metas financeiras para isso, né? Então a gente isso está no nosso radar, na nossa bússola também. Legal. É uma coisa que, só para quebrando protocolo aqui, gente, me lembrei também. Nos últimos momentos ali, né, na finalização da negociação com o nosso patrocinador Master, foi uma observação que eles levaram em conta, que eles dividiram com a gente, sobre o histórico administrativo do CRB, sobre como nós éramos conhecidos no mercado, sabe? Não falou-se só do futebol. Eu achei isso muito legal, sabe? O posicionamento do clube entre a galera do futebol em relação administrativamente, sabe? Eu achei isso muito bom. Não tenha dúvida. Inclusive, o próprio patrocinador nosso conversou com a gente que estava avaliando outros clubes também. E o recurso era para patrocinar, inicialmente, 2 clubes da Série B, né? Uhum. CRB, se eu não me engano, o Criciúma. Isso mesmo. Criciúma também, né? Então, assim, não tenho dúvida que eles receberam proposta de N clubes da Série B. E o CRB ele tem consolidado a sua marca, não só no mercado de atletas, né, que já é bem consolidado, mas no mercado empresarial também. De empresas que patrocinam e enxergam o futebol como uma plataforma de negócio. Legal. Muito bom. Que no final não é só vender camisa, e sim fazer uma parceria duradoura e lucrativa para ambos os lados. Responde, né? Corresponde para os dois lados. Dá a resposta para ele e dá a resposta para a gente. Tem que funcionar para os dois lados, que a gente costuma dizer bastante. Né? Vamos dar segmento por aqui? Pergunta agora do Tiago Luiz, da TV Pajuçara, para Guilherme. O CRB é o único time de Alagoas na Série B. De que forma isso favorece e quais são os desafios para parcerias mais fortes e investimentos de patrocinadores no clube? Você até comentou, né? Até antecipou um pouquinho, né? Antecipou, sem dúvida. Isso nos posiciona de forma muito estratégica, sabe? Porque como a gente vai ser mais ou menos um complemento da resposta passada, a gente busca não só vender a camisa, a gente busca a parceria. E o que é mais interessante para um patrocinador? O que é que eles buscam? Exclusividade
diferenciação do mercado, Isso. está à frente dos seus concorrentes. E o que é que agrega mais na marca? Hoje o CRB é nosso principal, falando esportivamente, Produto, né? é o principal produto do principal mercado produto. alagoano. É quem leva a marca do esporte alagoano a âmbito nacional. É o único representante na Copa do Brasil. É o único representante dos maiores 40 clubes do Campeonato Brasileiro. É pegando toda essa história O único recente pentalagoano. e também, ó, Não é isso? o único penta de toda a história. Quase 100 anos de campeonato, ninguém nunca conseguiu isso feito. Então isso tem que ser levado em consideração. História Entendeu? do futebol alagoano. Então, isso nos favorece demais, Thiago. Isso nos favorece demais. Agora também, o principal desafio é como a gente unir isso e passar para o parceiro da melhor forma possível. Que, como você falou, Karina, agora há pouco, é um jogo de ganha-ganha. Isso mesmo. É um jogo de ganha-ganha. Isso aí. Vamos lá. Seguindo com as nossas perguntas aqui da nossa imprensa alagoana, agora com o Gabriel Cabral, que pergunta também aqui. Quais indicadores são utilizados internamente para avaliar se o planejamento para 2026 ele está sendo cumprido? E a partir desse monitoramento, como é que está a avaliação da diretoria sobre o ano da equipe? E aí, estamos Eu não sei se o André concorda comigo, mas eu acho que os 3 pilares primeiro financeiro, o esportivo e os processos junto com a gestão. 4 pilares, né? E os processos juntos com a gestão. A gente avaliando, seja o aspecto financeiro, de como a gente consegue controlar, de acordo com o nosso teto de gastos, buscar ser mais assertivo em todas as despesas geradas no clube. Na parte esportiva, o futebol da bola entrar, né? E a parte da gestão e do processo é de como a gente fazer tudo trabalhar de forma harmoniosa dentro e fora do clube. Eu acredito que é mais ou menos... É isso mesmo. É perfeito, né? Eu acho que o Guilherme resumiu bem a questão dos indicadores. Logicamente que dentro do planejamento tem um detalhamento de indicadores por ação, né? Que aí é um trabalho mais interno, né? De detalhamentos, né? Então são dezenas de indicadores que o CRB utiliza dentro dessas áreas aí que o Guilherme falou. Pois muito bem. Seguindo aí, respondendo a pergunta do Gabriel, da CBN. Vamos com o Igor Reis. Igor Reis pergunta para André Carneiro. Olhando para o planejamento estratégico do CRB, quais as ações já saíram do papel e estão sendo executadas no dia a dia do clube? E onde é que vocês ainda encontram maiores dificuldades? Conte pra gente. Pois bem, como ele falou, olhando, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Olhe pra gente. Só para eu não esquecer e não ser injusto assim com algumas áreas que Deu talvez... uma passada aí. Com algumas áreas que já estejam com algumas ações finalizadas. Café com gestor fica todo mundo assim, olhando, vai assistir depois aqui, para saber, deixa eu ver se ele falou da minha área. Inclusive né? O documento que eu estou aqui abrindo aqui, não sei se dá para captar na câmera aí, né? É o documento que está lá no site que eu falei. É importante a gente frisar isso, tá, gente? Também à época, né, ficaram falando muito... Duas informações que, na época, falaram errado. Dizendo que o planejamento era falando de futebol e outra que ninguém sabia onde é que estava esse documento. Mas cadê esse documento? Está disponível na abinha transparência lá no nosso site, no site oficial do CRB. Então, vai lá. Esse documento aqui, não sei se a câmera pode dar um zoom, é o planejamento que leva o nome, inclusive, né, do idealizador, Reinaldo Marques, planejamento estratégico Reinaldo Marques, CRB. Reinaldo Marques, para quem não sabe, é pai do Guilherme, né, nosso saudoso Reinaldo Marques, uma pessoa que contribuiu bastante com o CRB e ainda contribui, porque deixou o filho dele contribuindo, né, junto comigo aqui. Eu que tive a honra de ser vice-presidente do comitê gestor, né, na eleição do Reinaldo Marques, e tenho a honra de contar com o Guilherme Marques como meu vice-presidente. Então, isso é um motivo de muito orgulho. Eu levar o nome de Reinaldo Marques no planejamento que foi idealizado por ele é o mínimo. Batia muito nessa tecla. Batia demais, cobrava demais a gente, cobrava todo mundo. Né? Se eu conseguir fazer 20% do que Reinaldo Marques já fez pelo CRB, eu já fico satisfeito. Né? Porque o nome de Reinaldo Marques dentro do CRB é unanimidade. Todos sabem disso. Uhum. Então, voltando aqui, olhando para o planejamento estratégico, né? É importante frisar que a gente tem 8 desafios estratégicos, né? Cada desafio estratégico, ele se desdobra em ações prioritárias, ações estratégicas.
E essas ações estratégicas se desdobram em projetos específicos de cada área. Tá? Então, mas para ser mais objetivo, né? Não dá para a gente detalhar aqui, nem abrir o planejamento estratégico, mas para a gente ser mais objetivo na pergunta, por exemplo, o primeiro desafio estratégico é obter títulos, conquistas de expressão regional e nacional, né? E aí envolve a questão da assertividade nas contratações, por exemplo, transformar cada jogo em um evento único, né? Esse é um ponto importante que a gente vem realizando isso, né? O torcedor que vai ao estádio, ele percebe que o CRB vem melhorando o espetáculo juntamente com os torcedores, as torcidas organizadas. O CRB vem buscando melhorar o jogo, não como um jogo normal, mas como um espetáculo. Lógico que alguns jogos eles são mais chamativos. Sim. E a gente termina investindo mais em fogos, em adereços específicos, né? E isso o torcedor já consegue ver. Isso está no planejamento do clube, por exemplo, né? Então, se você pegar um recorte aí dos últimos grandes jogos que o CRB fez no estádio Repelé, né, você vai perceber que o CRB vem investindo nessa área. Isso está no planejamento. De certa forma, é algo que vem caminhando. Por exemplo, manter a estrutura forte dentro e fora de campo. O pré-jogo, né? O pré-jogo, né? O manter a estrutura forte dentro e fora de campo quer dizer que não adianta só investir na contratação de jogador, de técnico, diretor de futebol, que é importante, e a gente tem um baita time, uma baita comissão, mas se a gente não tiver uma estrutura fora de campo de fisiologia, o bastidor, né? De médicos, né? De psicólogos, né? De fisiologistas, equipamentos, né? Um dia desse eu estava lá no CT, aí o Felipe Irala, né? Estava com um equipamento apontando assim para o jogador, parecia uma pistola. Aí eu fui lá, curioso, Guilherme, fui lá, e o que é isso, Irala? Não, isso aqui eu aponto aqui para o jogador e ele mapeia as áreas de calor. E pelas áreas de calor, através das cores, eu consigo identificar os pontos de possível lesão e fazer um trabalho mais direcionado naquele atleta. Quer dizer, é uma tecnologia simples, que parece ser simples, mas aquilo é caro. Não é todo time que tem aquilo, né? E aquilo permite que a gente, por exemplo, previna uma possível lesão. Né? Deixa um jogador em stand-by, dê um treino diferenciado para ele. E eu cito só um equipamento, né? Então, assim, o fato de manter uma estrutura forte dentro e fora de campo é mais ou menos isso. É você munir o clube de recursos e a gente vem investindo, né? São ações que estão sendo executadas. Quem vai no CT vê. Não sou eu que estou falando, né? Eu tenho certeza que todo profissional de comunicação, todo torcedor, sócio-torcedor, né, profissional do mercado do futebol que vai no CT do CRB, ele se impressiona com a evolução. É uma pessoa que foi há 5 anos e vai hoje, ele vai se impressionar. Uma pessoa que foi no ano passado e volta hoje, ele já vai ver coisas diferentes. E isso é o planejamento estratégico em ação. Né? E aí, para não me alongar mais, eu vou passar aqui, por exemplo, aumentar as receitas recorrentes do clube, busca aumentar a arrecadação de patrocínios, foi o que eu falei, a pergunta do Matheus, eu respondi exatamente isso, são ações que estão sendo realizadas. Eu acredito que esse ano a tendência é a gente já bater, né, o valor do ano passado de patrocínios privados, muito provavelmente. Temos aí o Bolsa de Apostas, que é o patrocínio master, né, maior da história do futebol alagoano. Né? Isso é um trabalho que foi planejado também. Ele também não cai aqui de paraquedas, ele é um trabalho que foi planejado por uma equipe, né, que cada membro da equipe de marketing que cuida do patrocínio recebeu lá suas ações. Né? E tudo isso foi possível porque essas pessoas fizeram o trabalho que estava no planejamento estratégico. Né? Eu acho que é interessante também a gente falar da melhoria da estrutura do clube, já falei aqui, da ampliação da exploração de energias renováveis, né? O trabalho que o Diego, nosso vice-presidente de patrimônio, faz, né? Maravilhoso. Então a gente hoje já tem várias placas solares, a gente adquiriu novas placas, o clube vai ser autossuficiente na geração de energia própria, não só para o CT, mas também para a sua sede social. Né? Então, isso é uma questão que traz, de um ponto de vista econômico, uma economia financeira para o clube e do ponto de vista da sustentabilidade do planeta, né? Traz um ganho aí. É um clube sustentável, por que não dizer assim? É um clube sustentável. Então, o trabalho que é feito com os esportes olímpicos, na pasta da nossa vice-presidente de esportes olímpicos, Mônica Suruagi,
trabalho que ela vem fazendo, a parceria que ele fez agora com o Pilar, o município do Pilar, está aí nas nossas redes sociais, evidenciado. Então, tudo isso é fruto de planejamento. O estatuto foi mudado recentemente também, e nessa mudança estatutária foram previstas algumas situações que a gente não podia avançar pelo estatuto antigo, né, na busca por recursos na área esportiva, né, busca de recursos específicos na cultura, para financiar, por exemplo, um trabalho que eu vou falar também aqui, que eu não posso deixar de falar, do pessoal do resgate histórico do Clube de Regatas Brasil, o Saulo, o Fábio, né, e toda a equipe que vem trabalhando junto com eles, fazendo um trabalho fantástico, que a gente esse ano vai lançar muita coisa bacana, o torcedor vai ficar muito satisfeito. Aquele torcedor lá saudoso que gosta de resgatar as coisas da história do clube, vai ter muitas surpresas agradáveis esse ano, muita coisa sendo resgatada, muita gente bacana que construiu a história desse clube vai ser lembrada. Tudo está no planejamento, está sendo executado. Então, isso aqui não é um documento que está ali, que foi construído, está esquecido na gaveta dentro do clube. Não é uma plaquinha que está lá com a missão, a visão e os princípios pregada numa parede. Isso é um documento vivo. É vivo porque foi construído por pessoas, as pessoas que fazem o Clube de Regatas Brasil, e vivo porque está no dia a dia do Clube de Regatas Brasil. Isso é um documento, lógico, que pode melhorar. A gente quer que as pessoas olhem mais para ele, né, mas é um processo de melhoria contínua. Esse é um processo de gestão, um processo de melhoria contínua. Então, eu citei aqui várias coisas, né, como respondendo aqui de maneira mais objetiva, para não me alongar tanto, né, várias coisas estão sendo executadas. Muitas já foram concluídas. Um outro ponto, para não ser injusto também, né, o trabalho está sendo feito com sócio-torcedor. Né? A equipe do Lucas Ramírez, né, frente ao programa de sócio-torcedor do CRB, então essas modalidades que foram criadas foram planejadas, não nasceu da ideia de alguém que acordou, essa semana eu vou fazer dessa forma, não, está no planejamento estratégico. São muitas possibilidades para chegar numa conclusão, para chegar no planejamento e executar, né? Muitas discussões, né, discutindo, divergindo, para o bem do CRB, e no final, uma decisão que hoje é o maior programa, batendo recordes a cada semana, chegando a 15 mil sócios, torcedores, se eu não me engano, aí entre os 5 ou 6 maiores programas de sócios do Nordeste, né? Do Nordeste. Então, isso é motivo de muito orgulho, isso é o fruto do planejamento estratégico. Muito bem, tá vendo aí? Vamos dar seguimento aqui às perguntas da imprensa alagoana. Isso aí foi André Carneiro respondendo o Igor. Agora vamos com Marcelo Rocha, da Rádio Difusora. André e Guilherme, o projeto de Série A ainda demora? Eu acredito, Marcelo, que subir é importante, sabe? Mas se manter competitivo na Série A é o nosso principal desafio. Porque a gente tem que tratar a Série A com seriedade, trabalho, e não ser como um evento de um ano e voltar e se acabar como a gente tem aqui diversos casos próximos, entendeu? Mas o projeto Série A é firme e forte, não se tratando como evento, como eu acabei de falar, mas com trabalho, responsabilidade. Não adianta bater e voltar. A gente tem que ir para ficar. E o trabalho está sendo feito. Ambição nós temos, mas responsabilidade também. Esse foi um dos pontos, inclusive, discutido na reunião do planejamento hoje, né? Hoje a gente recebeu uma visita de um aluno que está fazendo um estágio de gestão do CRB, de um parceiro nosso, Futebol Interativo, né, com o parceiro do CRB, e a gente fez uma apresentação do planejamento estratégico, né, antes da nossa reunião do planejamento estratégico hoje. O Miltinho, o Carlos Máximo, que é o nosso vice-presidente de gestão e planejamento, participou também. E, por exemplo, era da vontade de muitos conselheiros que participaram da construção do planejamento, torcedores e diretores também, que a gente colocasse lá como um dos objetivos subir para a Série A. E aí a gente discutiu tecnicamente que isso não pode ser um objetivo, isso é uma consequência. Não é? É uma consequência, porque o gestor responsável de um clube, ele não pode prometer para o seu torcedor: eu vou ser campeão, eu vou subir para a Série A, porque isso é um trabalho que é conseguido dentro de campo. E o futebol, né, todo mundo fala isso sempre, no futebol existe o imponderável, dentro de campo, dentro das 4 linhas, é um jogo.
né? Mas um gestor de futebol, ele pode colocar lá no planejamento que vai promover uma mentalidade vencedora, que vai investir em estrutura de clube de Série A, né? Que vai dar todas as condições possíveis de elenco, de tratamento, de nutrição, de fisiologia, de médico, de equipamentos, para que o clube ascenda à Série A ou para que ele avance nas competições e seja campeão em algumas delas. Esse ano a gente foi campeão, pentacampeão alagoano, título inédito, né, que a gente tem que comemorar, mas agora a gente já virou a página. A gente está pensando agora Copa do Brasil amanhã. Sábado a gente estreia o Campeonato Brasileiro da Série B, jogo fora de casa dificílimo contra o Vila Nova. Então, o acesso à Série A é uma vontade de todos os dirigentes do Clube de Regatas Brasil. Sim, a gente tem essa ambição. Ninguém lá dentro da diretoria do CRB pensa diferente. Mas a gente não pode colocar isso como um objetivo, porque eu não tenho como, né, cravar isso, né? Dentro do campo é o imponderável. Mas a gente tem como prometer, sim, que vai dar todas as condições fora de campo para que os atletas que estão lá nos representando no jogo, né, consigam atingir esse resultado, que é uma consequência. Eu tenho certeza que isso é uma consequência, né? Não sou eu que falo, não é o Guilherme, não é a diretoria do CRB, o mercado da bola, as pessoas que a gente conversa de outros clubes. Recentemente eu fui para uma reunião na CBF, participei lá do encontro com o presidente da La Liga, né? E muita gente que não me conhecia, você é do CRB, tem geralmente o Mário que participa dessas reuniões, e muita gente vindo elogiar o trabalho que é feito dentro do CRB. Então não é a gente que fala, né? Não é um autoelogio. De fato, o CRB está no caminho certo. Isso será uma consequência. Eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Quero que aconteça esse ano, né? Quem sabe esse ano, para coroar um trabalho, né, em um ano maravilhoso. Quem sabe? Tá respondido aí, Marcelo. Vamos embora. Vamos com mais a última pergunta para a gente encerrar por aqui. Maurício Barbosa, da Francês FM, de Penedo. André, o CRB participará de muitas competições em 2026. Como manter um equilíbrio nas contas do clube sem esquecer de investir, visando bons resultados nessas competições? Importante. Isso aí é uma gangorra, né? É um trabalho diário, a questão orçamentária. Então, o CRB ele tem um orçamento, e esse orçamento ele vislumbra um ponto de equilíbrio, e a gente só pode pensar em investir mais quando a gente ultrapassa aquele ponto de equilíbrio. Isso quer dizer o seguinte: a partir do momento que o CRB ele começa a avançar na Copa do Brasil mais do que o que a gente estava esperando no início do orçamento, aí sim a gente vai tendo uma margem. Até o Mário estava falando disso, estava ouvindo o Mário agora, numa entrevista, ele falando exatamente isso, né? Então, a partir do momento em que a gente vai avançando e vai entrando um dinheiro novo, a gente chama de dinheiro novo, é aquele dinheiro que não estava no orçamento inicial, Não né? contou com ele inicialmente. Não contou. Aí sim a gente pode abrir espaço para mais investimentos. O que o CRB não pode e não vai fazer é gastar contando com dinheiro que poderá chegar. Isso aí é uma irresponsabilidade, né? Que a gente não vai fazer. Não é por um acaso que o CRB hoje é um clube sem dívidas, é fruto de uma mentalidade que vem sendo mantida desde a gestão anterior. Tá isso agora. A gente herdou do Marcos Barbosa e temos que entregar da mesma forma que recebeu. E que o Conselho Deliberativo, através da pessoa de Kennedy Calheiros, também vem trabalhando forte essa mentalidade. E o nosso presidente atual, Mário Marroquim, vem trabalhando desde 2021 nessa perspectiva de não endividar o clube mais do que o que ele possa pagar. E aí é onde entra o nosso desafio, né? Nosso dilema. O futebol, para você ser competitivo, você demanda investimento. Mas para demandar investimento, você precisa ter receita. E é a história do ovo e da galinha, né? O que vem primeiro aí, né? Então eu preciso, para ser competitivo, de dinheiro, né? Mas para entrar o dinheiro, eu preciso avançar nas competições. Mas é esse equilíbrio que a gente vem buscando, né? Nossa área financeira é uma parte, inclusive, que é conduzida pelo o nosso amigo Robson, né? Dr. Robson, que é o vice-presidente financeiro, que conta com o diretor lá, o nosso Felipe Baracho também, que vem fazendo um trabalho fantástico, né? Vem fazendo com maestria, apoiando aí o nosso presidente Mário Marroquim nessa gestão equilibrada. É preciso investir, sim, mas é preciso
que o dinheiro entre também, para que a gente consiga fortalecer ainda mais o elenco do clube. Muito bom, gente. A gente está caminhando aqui para o finalzinho já da nossa edição de hoje do Café com Gestão, mas antes a gente tem um recado do nosso Comitê de Resgate Histórico. Vamos ouvir. Opa! Fala, rapaziada, invadindo o Café com a Gestão na missão de Itapaí, na missão de agradecer, né? Eu acho que o ambiente de resgate histórico tudo de resgate histórico só tem a agradecer ao presidente André, ao vice-presidente Guilherme, por todo o apoio a esse setor tão importante e que vem crescendo, que vem muita coisa boa para o clube. A gente só tem a agradecer a vocês, tanto empenho em fortalecer isso que a gente tanto ama fazer. É isso, Paulo? Exatamente. Deixar uma abração para o André Carneiro, nosso grande amigo, que recentemente esteve na CBF representando o clube. Guilherme aí, que entrou no lugar do pai dele, deixando um legado maravilhoso, dando continuidade, né, como VP, e nos ajudando cada vez mais que o clube venha a crescer. Abraço no coração de ambos aí, duas pessoas maravilhosas. Um ótimo café com a gestão. E aí, galera, vamos embora. Vamos fazer aí mais uma edição do nosso Café com Gestão. E hoje a gente vai receber aí nosso vice-presidente Guilherme Marques, lá do Comitê Gestor, nosso presidente do Comitê Gestor, o André Carneiro. Eles dois terão a oportunidade hoje de falar um pouquinho sobre como eles contribuem com a gente, como essa gestão hoje ela é compartilhada, como é que a gente hoje apresenta o clube e de que forma a gente delega competências. Então, aproveitem o dia, aproveitem a apresentação deles, mergulhe nessa imersão aí do Café com Gestão. Eita, tá aí então, já ainda resumiu, fez todo um resumão aqui do que é o nosso planejamento hoje. Gente, a gente tá encerrando por aqui, eu queria agradecer já a presença de vocês, a gente tá gravando agora à noite, né, fora um pouquinho da rotina, mas eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui hoje, foi muito importante a gente bater esse papo, como eu mencionei no início, esclarecer, tirar dúvidas, né? A participação da imprensa alagoana é sempre muito bem-vinda para a gente conversar e levar informação verídica, né? Levar informação fiel aos fatos. André, Guilherme, muito obrigado por vocês terem vindo aqui hoje. Nós que agradecemos, eu agradeço também a receptividade sua, Karine, de toda a equipe que faz parte, né, desse Café com Gestão, dos idealizadores do Café com Gestão, e eu citar o nome do Tony, né, o Tony, que é o nosso vice-presidente de comunicação, foi um dos idealizadores desse belo projeto, né, que dá a oportunidade de trazer pessoas que muitas vezes estão ali nos bastidores, né, da gestão, como eu e como o Guilherme, a falar um pouco sobre o CRB e a importância desses processos que muitas vezes são invisíveis dentro de um clube de futebol. Eu também tenho a agradecer. Eu acredito que foi o Igor que fez a pergunta, como é que a gente vê se alguma coisa já está dando resultado. O Café com Gestão já é uma das ações que busca aproximar e, como a Karine disse agora, trazer informações verídicas do que realmente está acontecendo, sem ter aquele intermediário que pode fazer o telefone sem fio. Então, tudo que a gente traz aqui é o que a gente propõe, o que a gente se dedica e o que a gente vai atrás diariamente. Porque a gente acorda pensando e falando sobre o CRB e vai dormir pensando e falando sobre o CRB. Às vezes até a gente tem que buscar se controlar um pouquinho para trabalhar, porque senão não fecha as contas. Mas o CRB, que a gente une tanta paixão, tanto amor por querer ver esse clube cada vez maior, e é o que nos motiva. E essa motivação é que busca a gente estar sempre dando o nosso melhor. Nem sempre assertivamente, mas sempre buscando acertar. Eu queria aproveitar e agradecer a todos os nossos vice-presidentes, né, que são essenciais, cada um na sua parte. Eu falei o nome de alguns aqui, se eu for falar o nome de todos, eu vou terminar esquecendo. Eu vou abrir o grupo para a gente não ser injusto. Esquecendo alguém, né, mas assim, além desses que eu falei, a Cristina, que é da base, né, do futebol de base. Pessoal dos dados, gente. Vem fazendo um trabalho fantástico. Carlos Máximo, que eu já falei, de gestão e planejamento, vem ajudando muito nesse processo de planejamento estratégico. O Dedé Gama, né, nosso conhecido Dedé, o Carlos André Gama, né, que é o VP administrativo, nos ajuda muito também. Diego, eu falei nele, nosso VP de patrimônio. Também o Felipe de Castro,
VP jurídico, né, e dá um apoio fantástico nas demandas jurídicas do clube. Luciano Brito, VP social, uma área também importante do Clube de Regatas Brasil. Já falei do Milton Peixoto, não é VP, mas é o nosso consultor de planejamento, está sempre com a gente também. Mônica Suragi, VP de Esportes Olímpicos. Nicolas Souto, nosso VP de Marketing. Deixa eu ver, Tony Mello, já falei, nosso VP de Comunicação. Felipe Dallagnol, VP de Futebol, né? Vitor Dallagnol é um cara que trabalha muito nos bastidores, pouca gente conhece ele, mas faz um trabalho importante dentro do futebol, do CRB, junto aos jogadores, junto ao diretor de futebol, junto ao Barroca também. Robson Vasconcelos, né, o VP financeiro também. Nairinho, nosso Nairo de Freitas Júnior, que é o VP médico também. E a Cristina Japiaçu, que é a VP de base, futebol de base. Veja quantas pessoas participam. Obrigado, Guilherme. Quantas pessoas participam, né, dessa gestão do Clube de Regatas Brasil. Além, é claro, de falar o nome do nosso presidente executivo, Mário Marroquinho, o vice-presidente Eduardo Marinho, né, agradecer também a essas pessoas e todo o corpo administrativo do CRB, aquelas pessoas anônimas que estão ali dentro do CT, dentro do casarão, que muitas vezes ninguém conhece, mas que fazem um trabalho importantíssimo, que sem essas pessoas o planejamento não anda. O planejamento é feito por essas pessoas, esses agentes secretos que estão no dia a dia do Clube de Regatas Brasil. Muito obrigado a todos eles. Boa, muito obrigado, senhores. Muito obrigado a você também que assistiu até aqui. A gente está encerrando o nosso Café com Gestão, que é mais um programa da CRB TV, que está encorpando aí, trazendo mais informação para você. Já que a gente está falando de participação, então já participe, comente aí embaixo, já diga quem é o próximo, qual outra área da gestão que você quer vir aqui tomar um café. Eu esqueci do nome, por favor, né? A Manu, eu acho que eu não li, que é vice-presidente de Relações Institucionais, né? A Manu também, eu acho que eu não li o nome da Manu, passei direto aí, são muitos nomes. Desculpa, Manu, mas você é importante para a gente também, não esqueci de você não, tanto é que eu me lembrei agora, né? Ainda há tempo, né? Ainda há tempo, sempre dá tempo. Então, completando aqui o meu recado para você, participe sempre, tá bom? Comenta aí embaixo qual a próxima área da gestão do CRB que você quer que a gente traga aqui para tomar um café e bater esse papo. Até logo. Seja sócio do CRB e viva essa paixão de perto. Acesse o site e faça parte do Galo.